Fala, empreendedores! Começando mais um episódio da Expo Empreendedor. Tô aqui, sou Rubens Manfredini, estou aqui com o meu sócio e irmão Rafael Manfredini. E aí, Rafa, quem a gente vai entrevistar hoje? É isso aí, Rubens. A gente vai receber hoje um cara que entende tudo de tecnologia, redes sociais, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Marcelo Caloni, fundador do Grupo Caloni. Marcelo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, prazer, Rubens, Rafa, obrigado aí pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre o grupo então, né? É isso aí. Conta pra gente, da onde surgiu, como você fundou o Grupo Caloni? O Grupo Caloni ele foi fundado em 2001, né? O objetivo dele sempre foi gestionar budgets para que essas marcas elas distribuíssem de uma forma muito assertiva, né? Para agir nas suas contratações de mídias, de personalidades, né? Investimentos em projetos. Então, ela era muito focada nisso, mas só que sem uma base muito concreta, muito tangível. A nossa ferramenta era muito intuitiva. Ela não era uma ferramenta exata, né? Então, isso passou a ser exato a partir de 2015, quando criamos um software próprio, de uso exclusivo da empresa, onde ele trabalha em cima de cinco posicionamentos, né? Que é audiência, autoridade, influência, presença e reputação digital. E isso passou a entregar para o nosso cliente essa assertividade, onde a gente garante a entrega disso, né? É uma distribuição muito mais focada, com uma melhor projeção orçamentária. Então, o número de uma porcentagem de se perder dentro desse investimento, a margem é muito pouca. Porque ela é totalmente analisada antes. Nós temos uma projeção versus entregáveis. Então, o nosso cliente sempre sabe aonde o dinheiro está sendo aplicável. É o retorno sobre investimento. Tá, legal. Tá? Você falou dessas projeções. Como é que vocês chegam nessa assertividade para cada nicho de mercado, cada cliente específico? Sempre é feito um laudo, né? E esse laudo ele é sempre focado ao que a agência ou mesmo a empresa ela elabora dentro de um plano de ação ou dentro de uma campanha. Então o software ele já pega e já recolhe isso. Exatamente. Isso. Em cima desse briefing, a gente coloca isso dentro do software. Tá? Esse software ele acaba analisando o que seria a melhor contratação, se ele validaria uma contratação específica, se aquela mídia é propícia para isso, porque existe algo muito dinâmico, ele tem que estar integrado. Se ele não estiver integrado, não existe uma colocação comercial, uma colocação de posicionamento. Tá? Então, vamos jogar uma contratação de uma personalidade específica que o objetivo dessa empresa é converter. Converter em quê? Em vendas. Okay. E essa personalidade ela não tem relação nenhuma com o produto e nem o público dela tem relação com o produto. Então, a gente já sabe que quando o software passa esses dados para a gente, dentro de um interno que é muito focado em redes sociais, né? Então, a gente sabe que o interno dele não vai gerar isso. A gente precisa distribuir isso para uma rede externa. Essa rede externa ela até pode buscar uma porcentagem. Ela não passa a ser, de repente, assertiva. Elas são possibilidades. Então, eu tenho que entender, puxa vida, então se ele converte X, eu jamais vou poder cobrar um valor acima do que ele não converte. Mesmo que essa marca for grande, então essa personalidade ela está cobrando de uma forma errada, porque ela não vai ter uma conversão de venda. Mas aí ela tem uma autoridade muito boa. E aí uma autoridade muito boa dessa personalidade, junto a uma equipe de venda, a um PDV adequado, fazendo esse cruzamento, isso pode ser convertido em venda. Então, essa base não fica só nessa contratação. Ela vai além. E o software acaba direcionando isso. E ele analisa diversos pontos e aí você todos aproxima os pontos para meio de negócio que envolve contratação. Você aproxima a empresa que quer investir no digital para influencers ou outros canais que... Não só no digital. Não só no digital. Não só no digital, até mesmo no presencial. O que eu preciso para colher esse dado somente está integrado. Então, a gente está falando aí de um universo de marketing, publicidade.
Ou Que se expande para a área de eventos, que pode se Eventos, expandir para a área de comunicação. Né? Mas de audiovisual. você gerencia o budget, a verba do cliente para Exatamente. direcionar ele para Por uma os lugares certos. exatamente, para uma assertividade na contratação. E você falou de um hiato aí, desde do início da empresa até a criação do software. Sim. Antes desse software, vocês faziam de maneira mais Muito intuitiva, manual, né? muito intuitiva, exatamente. Então, assim, a gente estava em uma mesa de reunião para decidir como seria distribuído isso, e isso começou a me incomodar muito como profissional. Eu entendia que eu estava discutindo a maneira que eu rasgaria o dinheiro do cliente. Era a forma que eu me colocava. Tá? Então, isso passou a me incomodar muito. Foi quando eu me retirei do mercado, fui estudar algumas propostas com esse cunho internacional, fui enxergar realmente o que é a minha necessidade, para que eu realmente pudesse chegar numa mesa e conseguir olhar para o cliente e falar, o caminho é este. Mesmo assim, a decisão sempre é dele. Tá? Mas o caminho, e vindo isso de uma decisão do grupo, é a forma que a gente garante esse direcionamento para ele. E aonde que ele tem na mão dele o que pode ou não pode dar certo, onde ele pode perder dinheiro ou onde ele vai ganhar dinheiro. E aí também a decisão passa a ser dele, mas o laudo ele tem na mão. E você colocou um ponto assim, o desenvolvimento do software ele começou em 2015. Já faz um tempinho aí, né? Nessa época... Vai fazer 10 anos, né? Nessa época ainda não se falava em inteligência artificial, não tinha... A gente jamais, nem era uma pensava. ficção, totalmente cinematográfico. O que motivou... Claro, a motivação é óbvia de você ter um parâmetro ali mais analítico, né? Alguma coisa mais... Agora... Hoje a inteligência artificial, a gente até utiliza ela dentro do recurso, de alguns setores do software, ela acaba reduzindo uma operação e conseguindo refinar, peneirar para a gente algumas coisas. É isso que ela ajuda. Mas ela não é um fator decisor. O nosso software, ele realmente ele está muito agregado a um trabalho de gestão, que sabe ler os dados. Se não souber ler os dados, não for especialista daquele setor, nada que os dados oferecem serve para o cliente. Ele analisa o histórico daquela mídia para chegar numa conclusão se ela vai ter sinergia. Isso, de todo o digital. Não é só da mídia. Não é assim, eu vou analisar, por exemplo, o Facebook. Não, não é dessa forma que funciona. Você falou aí que você se retirou, né, para tentar estudar um pouco mais. Foi. Como que te deu esse insight para criar esse software para o desenvolvimento? Primeiro eu tinha que entender como que funcionaria o mundo a partir de então, que é dentro de uma economia colaborativa compartilhada, porque o mundo já estava previsto que ele entrar em crise. Então aí eu fui estudar o que se tratava do G8, que depois virou G7, hoje acho que é G6. Eu acho. Porque muitas mudanças aconteceram. Então, a partir daí, como que o mundo está agindo economicamente? Então, a gente não tem mais aquela visão onde que você fazia um merchan e você tinha uma garantia desse retorno, porque a TV era uma mídia de massa. Né? Não só a TV, como o jornal, como a rádio, né? Como a revista. Hoje elas são mídias de luxo. O digital é a nossa mídia de massa. E como que esse público ele encara essas peças que são colocadas? Como ele consome isso? Entendeu? Como que ele adere nisso? Como que eu consigo conectar ele a esse mundo, integrar ele e criar uma jornada dele? Quer dizer, é uma dinâmica meio complicada para se entender. Não dá para se pensar, porque a gente fala em digital, a gente está falando de mundo. Não estamos falando mais de território, de uma base cultural apenas limitada. Regional. Né? Então, realmente, eu tinha que entender como que funciona o mundo, como as pessoas consomem isso. E, através disso, eu fui trazendo necessidades. Porque eu tinha que entender, puxa vida, uma matemática feita para uma audiência de uma TV era uma situação. Só que eu estou com uma audiência assertiva. Como que funciona uma audiência de rede? Eu consigo metrificar isso se eu tirar esse dado, que ele esteja integrado com o digital, uma TV com digital, eu consigo falar, o caminho vai ser esse, o rendimento vai ser esse. Deixa eu aproveitar, então, pegando esse ponto. Você, como analista e especialista em direcionamento de verba, de budget, como que está hoje essa distribuição em TV, digital, redes sociais, né? Como que está essa... Você falou da TV hoje sendo um luxo. Ela converte... Como que ela está convertendo? Isso eu estou falando até como dica para quem está assistindo a gente. Claro. E se ela tiver respaldar integrada, ela tem êxito. Se ela não tiver integrada, ela não tem êxito.
Se ela tiver Tá? integrada com o Integrada digital. é assim, eu só posso garantir o que está na minha BI, na ciência de dados. Tá. Eu não consigo calcular probabilidades. Eu não consigo virar para o meu cliente e falar, ó, é possível que seja convertido X. Não. A minha ciência, ela fala, o mínimo que pode ser convertido é X. E o caminho é esse. E através do caminho é criada uma estratégia com base dos gestores. Você está falando de Ibope, são Isso eu falei, números... o Ibope ele é uma projeção muito aberta. Tá. Né? Quando eu vou para o digital, ele é muito assertivo, porque ele é muito focado. Tá. Ele já entende um caminho, os gestores criam a estratégia, então não tem erro. Tá. Entendeu? Ele é muito assertivo nisso. Então, quando eu pego a dinâmica de uma TV, integro ela para o digital, eu juntei ela. Tá. Então, eu consigo garantir assertividade para o cliente. Entendi. E aí a veiculação na TV, ela se torna uma consequência de um trabalho que está sendo feito no digital. Total, porque a TV, ela gera autoridade. Tá. Uma TV, ela gera isso. Né? Então, não só uma TV, mas uma revista, um jornal. Claro. E uma a gente rádio, inverteu a lógica, então. A gente começa fazendo um trabalho digital para as mídias não tradicionais. Necessariamente, ele pode ser feito junto. O importante é ele estar integrado com o digital. Tá. Entendeu? Porque essa é a nossa garantia para conseguir falar para o cliente, ó, entregamos X. Caso contrário, não. Ele se torna o quê? Ele não se torna uma garantia. Pode ser que sim, pode ser que não. Se acontecer alguma coisa no meio do percurso, não tem como fazer nada. Marcelo, hoje, o que você investiria? Você tem um negócio, qual que é o caminho que você investe? Você começa no digital e aí vai para aquelas mídias tradicionais? Ou você, como um saudosista, gosta mais das mídias mais tradicionais? Eu acho que qualquer tipo de investimento é válido desde que seja integrado com o digital. Tá. Entendeu? Tem casos que vão ser estudados que a TV ela é um caminho para se ganhar aí uma autoridade para que essa marca tenha um posicionamento de mercado e trabalhe um nicho específico, integrando ela ao digital, você consegue fazer o quê? Colher esse público, colher essas métricas para poder trabalhar essa base. Tá. Entendeu? Quando você somente joga na autoridade, você vai ter autoridade. Mas quem são essas pessoas que estão tendo contato com a marca ou com um produto específico? A gente não sabe quem são as pessoas. A BI ela vem para desvendar isso. Ela vem para trazer mais vendas, né? Nem sempre é vendas. Nem sempre é vendas. É tudo sobre vendas, é tudo sobre tá. retorno. Mas, de repente, um investimento ele não pode ser baseado... Eu estou investindo numa televisão para vendas. Não, você está investindo na televisão porque ela é uma estratégia específica para gerar uma autoridade. Essa autoridade está integrado a um digital. Esse digital vai ser trabalhado junto com uma equipe de vendas que vai converter através de um serviço de atendimento. Entendeu? É uma dinâmica. É uma equipe que trabalha em prol disso. É uma indústria. Sim, sim. Né? Você é publicitário de formação? Eu tenho algumas formações. A minha base primária é comunicação social. Comunicação. Né? Mas eu acabei caindo dentro desse universo aí dos negócios. E é por isso que eu perguntei do saudosismo, porque a gente vem de uma tradição do Brasil especificamente, de uma publicidade criativa, né? Que quem se destacava muitas vezes não era quem investia mais ou quem era mais baseado na criatividade. Não era negócio na base do retorno, era só exatamente isso. A gente até hoje senta em mesas onde que o brainstorm, a criação, ela é a base do negócio. E isso é muito sério, porque hoje o mercado que está em crise, sim, ele precisa ser mudado, até mesmo porque o mercado digital anda muito rápido. Sim. Né? E as pessoas têm que entender que o criativo é totalmente importante e uma agência faz isso com uma expertise maravilhosa. Só que ela não é matemática. Tá. Nós somos a parte chata do negócio. Tá. A gente é a matemática para fazer aquele criativo dar certo. E você entra nessa parte criativa também? Eu entro quando eu falo de semiótica e sinestesia que envolve a matemática. Tá. Aí eu entro. Tá. Tá? O que é semiótica e sinestesia? Onde é os sentidos para que a pessoa consiga se converter para realmente se associar a um produto específico ou a uma marca específica. Tá? E aí você pega esses insights que estão em alta, em relevância, exatamente, e passa para a equipe de criação. Exatamente. Que nem eu falei, é muito personalizado. Nem sempre uma fórmula de um funciona para uma fórmula... A mesma fórmula para outro. Cada caso é um caso específico. Mesmo sendo do mesmo setor, são casos diferentes. Conta pra gente alguns casos recentes de alguns clientes. Em caso, por exemplo, eu vou pegar um caso que de repente tenha muito a ver com uma empresa que iniciou, né? Ela é uma empresa que ela lançou uma linha de perfumes, né? Tá. E aí, logo, teve uma participante que ela fez o Big Brother Brasil. Inclusive, ela era muito conhecida, não posso falar o nome, mas vocês vão mais ou menos entender o que eu quero dizer. E ela não tinha, ela tinha um número ali
de seguidores, de pessoas que acompanhavam, saiu de um BBB, quer dizer, tinha tudo para dar certo. E esse cara acreditou muito nisso. Ele estava começando, ele investiu assim horrores e fez uma paga ali para ela de 300k. Tá? Para poder fazer isso confiante na conversão disso. Pelo número de seguidores na época, não sei se era mais ou menos 18 milhões. Era mais ou menos isso. Então, fazendo aquela matemática básica, que chama a matemática do flyer, né? Ele iria conseguir cobrir isso tranquilamente. E até mesmo mulher, né? Sai do BBB, perfume, tem tudo a ver, né, gente? Claro. Só que não. E isso foi colocado para o cliente, ó. Não está batendo os dados e não tem nenhuma estratégia para bater esses dados. O cliente, mesmo assim, por ser fã, por gostar da pessoa, falou, eu quero e vou investir porque eu tenho certeza disso. Ele, a agência, a equipe... Vocês, como analistas e com o software, vocês... Informamos ele a nossa posição. Eles antes, totalmente. E mesmo assim, ele foi e fez o investimento. Quando ele fez o investimento, adivinha quanto converteu em venda? 18 milhões. Quanto? Chutem. Difícil, mas menos de 1 milhão. De vocês. Zero. Aí é um grande problema. Entendi. Entendeu? Não que essa personalidade ela não converta, ela converte. Só que não para esse produto. Não diferente que entrou uma nova proposta, e inclusive a gente validou isso para a mesma personalidade no ramo de infantil. E ela estourou em venda. A projeção foi X, superamos 300% com a base da projeção. Então, não é a personalidade que é ruim. Ela só não convertia para aquele setor. Teria que ser criado uma nova estratégia. Sim, de repente, se ele... Exatamente. Alguma coisa que se fala. A gente pudesse renegociar esse budget, ela faria pelo budget muito mais essa distribuição, esse orçamento seria mais barato para ela, linkaríamos isso a uma outra mídia e pegaríamos um influencer com uma outra base para fazer essa junção. Isso, de repente, seria uma estratégia que poderia ter dado certo. Vou fazer uma pergunta assim um pouquinho polêmica. Você acaba sendo um pouquinho vilão das mídias, né? As mídias, elas acabam tendo aquela... Não só das mídias, como das personalidades também. Foi aí que eu passei a atender algumas personalidades dentro desse case, onde eu adequo ela para o mercado. Adequando ela, eu consigo garantir para o meu cliente que, independente do que for, o meu cliente nunca vai perder. Você não faz um trabalho só com o cliente para ele encontrar... porque eu consigo colocar um KPI dentro das redes dessa personalidade. E com isso eu tenho total controle do que está sendo feito para qualquer tipo de contratação. Mesmo que haja um gerenciamento de crise e conflito. Entendeu? Mas infelizmente não é aberto para todos, não é feito para todos. É sensacional. Mas existem algumas que a gente acaba adentrando. Seria assim, meio que uma extensão do trabalho. Você preparar, né, o mercado que você tem que analisar. Se a personalidade entender dessa forma, que muitas vezes existe até uma resistência. Tá? Porque o mercado digital é um mercado ainda que todo mundo usa, mas existe uma certa hostilidade ou até mesmo crença pelo que ele é capaz de fazer. Então, muita gente fala, mano, puxa vida, eu tenho nome, tá anos no mercado, eu tô aí, mas nem sei, o público mudou. Você vê... Né? A forma de consumir mudou. Então, ele precisa estar aberto a entender essa mudança, senão não acontece. Você vê, falando sobre isso, e desculpa te interromper, mas você vê a personalidade, esse influenciador ou essa mídia... e aí a gente está falando de uma crise de opinião, que essa pessoa ela quer ser muito contundente, ela quer lacrar, ela quer ter uma opinião muito forte, e aí essas opiniões acabam gerando rejeição, ou é outra coisa? O que seria... isso... O que um influenciador, esse canal tem que se adaptar? Quando você faz esse tipo de contrato, existem algumas cláusulas que têm que ser cumpridas exatamente pela ciência de dados. E essa cláusula, dentro desse período, tem o que ela pode e o que ela não pode fazer. Eu vou dar um exemplo. Entendemos um ex-jogador de futebol que foi embaixador da última Copa agora. Tinha-se, o contrato que fechamos para ele, tinha-se ali N situações que ele jamais ele poderia estar atrelado. E, infelizmente, aconteceu. Nesse ano aconteceu uma separação. Nesse ano aconteceu o surgimento de uma nova namorada. Nesse ano aconteceu alguns conflitos entre as marcas. Isso aí, o gerenciamento de crise e conflitos, ele acaba costurando para não se romper esse contrato, não pagar um tipo de multa. Tá? Então, isso aí é uma especialidade do grupo também. Tá certo? Agora, o que era mais preocupante,
que tínhamos que fazer com muito cuidado era, dentro dessas cláusulas, que valia o contrato para isso, claro, não podia ter nenhum vínculo com álcool, com marcas que fossem ligadas a isso. Ok. E o que mais apareceu esse ano? Então, realmente, a gente tem que fazer essa métrica e entender como que a gente vai administrar isso. Então, muitas negociações, seguramos isso para pós-contratos, conseguimos fazer um trabalho posterior e, indiretamente, não perder esses clientes. Tá. Porque é isso que o Grupo Comune faz, gestiona. A gente tá no momento que as casas de apostas, né, os cassinos, eles estão muito em alta. Como que você lida com essa questão? Em Não alta, precisa- a mas gente as não nossas precisa entrar- leis brasileiras, elas ainda não estão aptas a seguir essas políticas de rede. Tá? Então, isso acaba gerando conflitos e muitas pessoas que ganham muito dinheiro acabam muitas vezes perdendo as suas contas e até seus engajamentos e prejudicando outras áreas publicitárias. Ele dá um dinheiro hoje muito conveniente para essas personalidades, para essas influências, mas ainda é uma forma ilícita de fazer o negócio acontecer. Claro. Tá? Lembrando, existem algumas casas de apostas, muito poucas, que estão regulares e entram em outras leis internacionais que acabam adentrando dentro das limitações e respeitos a essas políticas. Aí funciona. Tá? Você trabalha com esse Eu tenho nicho. 2 casas de apostas, uma na Austrália, outra nos Estados Unidos, que funciona muito bem. Tá, e você está conseguindo, mesmo assim, mesmo com um assunto tão polêmico e tão diferente, A dinâmica delas, conseguindo converter pros são seus diferentes, clientes. Tá, exatamente. entendi. Então a distribuição dela é diferente, existe um outro tipo de modelo de negócio aí. Tá? Não é o que a maioria hoje está fazendo. Digamos, 98% do mercado. Não é só jogo de azar, é mais... Exatamente, é uma outra dinâmica. Ok, entendi. E isso aí entra naqueles, por exemplo, 3 pilares que você sempre cita do grupo. Que é a integração entre marcas, mídias e personalidades. Isso. Exatamente. Isso aí a gente costura porque a mídia é o canal onde que a gente expõe. Não importa se ela é de uma rede social, um canal de televisão. Certo. A personalidade é a que é contratada. Isso se expande aí para os seus similares, como influenciadores, jornalistas, como especialistas. Né? E a marca ela é responsável pela contratação. Ela que disponibiliza a verba, mas com certeza esperando um retorno sobre esse investimento. Sim. Eu vi também alguma coisa que o software até desenvolve sobre o combate da pirataria. Ele acaba laudando e monitorando isso. Tá? Então, assim, a DA ela é muito sensível hoje. A DA, eu estou falando muito de direito autoral, né? Tá. Ela é muito sensível. Hoje, em qualquer tipo de plataforma digital. Tá? E o software ele tem alguns KPIs instalados e ele acabam colocando esses indicadores para dentro do grupo. Então, muitas empresas que elas queiram monitorar esse tipo de trabalho, eles acabam contratando o grupo para não deixar que pessoas abusem ou peguem suas peças aí, comercializem e infringam as leis. Tá. E é recorrente isso dentro da contratação? Dentro do mercado de contratação, sim. Acontece É uma preocupação. muito. Demais. Tá. E agora, se o Brasil está preparado 100% para isso, não. Porque o Brasil ele entende assim, está na rede, ainda a internet é terra de todo mundo. Tá. É onde que está o maior erro. E muitas empresas acabam tendo um mau investimento, porque ela, por não compreender, eu não estou especialista de DA, para que ela realmente faça um trabalho específico com um engajamento muito maior, ela acaba liberando e colocando, de repente, uma música que não compete, ou uma imagem que não pode, ou um trecho de algo que não é permitido, e isso acaba diminuindo. Ela mesma perde. E você acha que isso é uma desinformação ou é um pouco de malandragem mesmo do brasileiro? É cultura. É cultura. Tudo isso está baseado na cultura. Porque eu não vou falar para ninguém, acho que ninguém quer ser errado. Mas o brasileiro ele entende que se todo mundo faz, é certo. Okay. Ele entende que ele pode mudar a lei dessa forma. É cultural. Todo mundo quer viralizar, né? Então ele acaba pegando a qualquer preço. A qualquer preço. É isso. Como que você vê a viralização a qualquer preço e a qualquer... com qualquer opinião, com qualquer... e sem foco, né? A gente está falando de foco. Sim, você trabalha com foco e... A nível de mercado, é burro, né? Porque é o ganhar para perder. Então, acho que a partir do momento que a pessoa ela pensa no ganhar para perder, ela não é provida de inteligência. Vale muito mais você perder, adequar e ganhar e você ser contínuo
né, ou crescente, do que você fazer o inverso. E a gente está falando assim, a gente está falando para empreendedores, a Expo Empreendedor, ela é feita para o empreendedor, tanto o seu cliente que vai investir, ou aquele que vai também começar o negócio dele na internet. Então, essas dicas que você está dando, essa pessoa que tá assistindo a gente, e ela está querendo empreender, ela vai começar na internet, ela vai começar a criar conteúdo. Como que ela deve começar? Ela deve começar com uma gestão especializada em ciência de dados. Tá. Esse seria o correto, né? Tá. Eles estão, claro, legal, né? Dentro do setor jurídico e contábil seria a maior importância dela. Mas porque o que acontece... se ela não viralizar, exatamente. ela vai ter relevância Ela pode, não. ela pode ou não pode ter um caixa. Tá. Independente disso, a gestão em BI seria o mais importante para que ela saiba onde e como investir, para que ela não perca. Então você consegue pegar uma pessoa crua hoje sem problemas nenhum. Transformar ela num e adequar ela, adequar ela no mercado. Não influenciador, mas assim, pegar uma empresa e falar, ó, só distribuição de budget, ela vai ter que ser focada nisso aqui. Ah, mas eu não tenho budget. Não, toda empresa ela tem um budget. Toda empresa tem que ir ali contratar desde um tráfego pago a criar aí um manual de identidade. Sim. Mas aí é aquela coisa. Eu vou criar um manual de identidade, eu contrato um designer copia o logo de uma pessoa, a pessoa fez o investimento e quando descobriu, é uma cópia e aí ela já está sendo processada por isso. Ou senão, ela escolheu uma URL de um site e essa URL já tem um mecanismo digital de uma outra empresa que vai conflitar com ela e quando ela for investir, ela vai entrar nesse conflito e ela vai perder aí 80% do investimento dela. Não é uma coisa inteligente também. Sim. Por isso que a gestão de BI é interessante. Tá. Tanto para quem já está no mercado, como para quem está começando. Você acha que os anúncios, mídia paga, eles já são parte do passado? Porque a gente está hoje numa era... Eu tô querendo assim, colocar a era do influenciador, de você fazer o merchandising com ele, né? O merchandising do influenciador. Mas ela não funciona sem ter esse investimento. Tá. Porque existe um limitador. Tá? Então, assim, o orgânico ele é explorado dentro do checklist que é necessário para que isso aconteça, ok. Só que tem um detalhe. Ele não pode ser a única coisa. Porque se eu estou falando em conversão, eu preciso fazer o quê? Metrificar tudo isso e entender. Eu invisto X para faturar X. Então, sim, o tráfego pago, ele, por enquanto, não tem nenhum novo recurso para a gente falar assim, ó, só se basear no influenciador não é inteligente. Mas o tráfego pago, aquele frio, sabe, institucional, aquele tá morrendo. Ou acho que não? Ele precisa vir com o conteúdo do influenciador. Cada caso é um caso. É um caso. E cada caso tem que ser estudado de uma forma muito particular. Porque não é o que funcionou para um que vai funcionar para outro. Tá? A gente está vendo muito assim, parece que é uma mensalidade ali, né? Que você acaba pagando para as mídias sociais. De uma forma eles têm que ganhar, certo? Sim. Isso aí qualquer mídia ela se pauta nisso. E eles, querendo ou não, a gente já produz conteúdo gratuitamente para eles, né? E agora eles entendem que eles são a futura emissora de TV, o futuro cinema. A futura rádio. Então, por isso que eu estou falando, que muitas vezes assim, não basta isso se você não tiver ali o budget todo mês. Você tem que ter. Você tem que ter. Se você não tiver e não retirar... É por isso que eu falei, você vira quase que um mensalista ali. É porque a gente está num momento que assim, todo mundo acha que descobriu um hack de como viralizar, né? Então assim, eu descobri o hack que vai ser assim, vai ser assado... E agora vai dar certo. Isso não funciona para todo mundo e não Depende. Se a pessoa comprar os seguidores, as curtidas, os comentários que ela quer, ela viraliza dessa forma. Ela acredita dentro da bolha dela. Mas comprando seguidores, ela vai conseguir viralizar? Não viraliza, porque ela cria um esquema. E é onde que isso é corrupto. Sim, e por ser corrupto é o que está acontecendo com muitas contratações. Sim. Entendeu? As empresas estão entrando com processos para requerer o investimento feito, mais um adentro aí de 30% a 50% do dano. Tá? Então, a mídia paga, ela é fundamental. Ela não morreu, ela não vai morrer. Não vai morrer. Por enquanto, não. Você complementa o influenciador ou quem que seja. Pode ser uma personalidade de TV, pode ser o que for.
você complementa ela, cria o conteúdo com ela e aí você faz o investimento e aí você joga o budget na mídia paga. Exatamente. Lembrando que a ciência de dados ela é fundamental para isso. Porque não é só chegar lá e investir no Insta, investir no Google, investir no Facebook, no TikTok. Não. Não é assim que funciona. Não, no YouTube, entendeu? Claro. Porque é você investir cegamente. Então, você precisa entender para quem você quer vender, quem converte, quem propaga, quem polariza. Tá. Você tem que entender isso. Você tem que criar a persona, né? Hoje se fala muito de persona. Isso. A gente chama de target, né? Público-alvo, mas... Você tem que retirar isso da ciência de dados. Muita gente cria isso de forma errada também. Tá. A pessoa ela imagina ali... Ela não trabalha com público-alvo. Ela trabalha com o público certo. Com o público que é certo. o público-alvo. Tá. Não deixa de ser. Mas não um público criado. Olha, eu acredito que meu produto é feito para isso, sem embasamento de dados. Tá. Você está acreditando que o público é isso. Você cria as pessoas, muita gente cria várias pessoas que realmente não são os potenciais consumidores. A ciência de dados ela dá para você quem que é o potencial consumidor. A gente trabalha no marketing antes mesmo dele ser digital. E a gente sempre brincou assim, poxa, o cara ele já tem uma noção de para quem ele quer vender. Isso já era persona, né? Era o público-alvo. Mas quando a gente falava, vamos expandir isso, vamos direcionar para pessoas que talvez tenham uma... Eu vou dar um exemplo para vocês, de repente, claro. Isso vai ficar mais claro. Eu acabo sempre citando isso quando eu falo sobre esse assunto. O software ele não calcula, por exemplo, um perfil, um usuário, com a base de quanto ele escreve ali, ele coloca no formulário quanto ele ganha mensalmente. O meu interesse é quanto ele gasta. Tá. Ele pode ganhar 5 mil. Ele pode gastar 30. Eu estou interessado nos 30 que ele gasta. Sim. Como ele ganha os 25, aí cabe a ele. É um histórico dele. Tá? Como ele pode ganhar 1 milhão e não gastar nada. Entendeu? Então, a base ela não é essa. A base é onde, que tipo de produto que você está buscando na internet, que tipo de pessoas te atrelam, entendeu? Qual que é o perfil dessas pessoas? As pessoas são casadas, solteiras, têm filho, entendeu? Qual que é o seu ticket médio para gastar ali com uma pizza, com um barzinho, enfim. Tudo isso eu tenho que ter em mãos para entender realmente quem é essa minha persona. Senão... o que eu estava falando. Muitas vezes você atendia um cliente e ele vendia lingerie. Ele falava assim, mas eu não quero homens. Eu não vou excluir homens. E a gente sempre tentou abrir essa visão desse anunciante que... Essa era uma briga nossa com o público, né? O homem, muitas vezes, ele vai comprar, ele vai ter um ticket médio até maior do que a mulher comprando lingerie. Por exemplo, um livro. Vamos divulgar um livro. Quem é o meu público-alvo? Pessoas que sabem ler. O software ele faz exatamente isso. Aí não é um trabalho do software. O software capta o dado. Tá. Isso vai para os gestores. E os gestores especializados em comportamento humano conseguem... Ele pega a tática e a estratégia e coloca para o cliente. Você vai atingir esse homem, criar ali uma semiótica ou sinestesia para que ele possa realmente consumir esse produto para presentear, enfim, sua esposa, sua namorada, sua noiva, por aí vai. Ou vice-versa, né? Sim. Não, e essa é uma disruptura, né? O que a gente fazia no bom senso, né, antigamente, hoje você tem uma base aí analítica e... Sim. Para você se pautar e poder realmente conseguir posicionar o cliente de uma forma muito objetiva. Sim. No começo era erro e acerto até você chegar naquele... Exatamente. Mas eu acho que ainda mesmo com toda essa análise de dados, ainda é necessário a intervenção humana, como você falou, o analista humano. Quando fala humano, de táticas e estratégias, sim. Porque você está falando do especialista. O especialista assina por aquilo. Se ele não consegue assinar, enxergar realmente como que ele vai diminuir o impacto ou a margem de erro, aí a gente não consegue chegar para o cliente e falar, os dados são esses, mas as táticas e isso, a margem de erro é essa. Isso pode acontecer. E essa atribuição de valor para a mídia, como é que funciona? Vocês atribuem valor
ou ela é meio que um índice de Quando você fala de valor, você está falando confiabilidade? espécie. Não, como que vocês metrificam aquela mídia, aquele influenciador, aquela TV? Como que é feito isso? Cruzando dados. Tá. Eu pego a marca, eu pego a mídia, eu pego a personalidade, Tá. cruzo esses dados, ou o projeto, e ele vai me trazer dados. Em cima desses dados, eu consigo projetar o orçamento dele. O orçamento da mídia, o orçamento da personalidade. Tá. Ou se realmente o projeto ele tem o status para que realmente aquilo aconteça e consiga ter algum retorno sobre esse investimento. E você vai definir esses valores de acordo com Com o os anunciante. Com os entregáveis. Tá. Nem sempre porque eu vou dar uma Coca-Cola. É Coca-Cola, então eu tenho que cobrar dela X porque é Coca-Cola. Não. Tá. É sobre o que ela entrega. Tá. É sobre o que esse cliente vai entregar para ela. E, de repente, uma marca que ela não tem essa expansão, esse posicionamento, né? Que todo mundo conhece, ela vai converter muito mais, então o valor dela vai ser muito maior. Então, quer dizer, você vai falar, como assim? Vou pegar uma transportadora que não seja conhecida. Falar, puxa vida, a transportadora pagou 1 milhão para uma campanha X. E a Coca fez por 100, qual que é a lógica disso? Lógico, né? Não, é com a base do entregável. Tá. Então, a gente está entendendo que o valor da mídia, ela não é único. Ela vai mudando, ela é personalizada. Mutante, personalizada assim. para aquele entregável, para aquele anunciante. Exatamente. O que é essa mídia? E aí a gente está falando assim do criador de conteúdo. Óbvio, a gente está falando de todo tipo de mídia. Não, mas eu estou colocando o criador de conteúdo, que é justamente esse cara que está assistindo a gente. Como que ele cria mais valor para a marca dele? A gente já falou isso um pouco, mas assim, eu não sou ele não é um cliente do grupo. O que ele coloca no negócio dele aí agora, imediatamente, hoje? Qual que seria a sua sugestão para que ele implantasse na mídia dele, no conteúdo dele hoje? É uma pergunta difícil, eu sei. É uma pergunta muito ampla, né? É muito ampla. Porque eu tenho que, sei lá, um criador de conteúdo no ramo de beleza masculina. Eu tenho que saber exatamente o que ele poderia fazer. Primeiro é laudar quem está transitando no digital, que tem algum tipo de interesse dentro desse setor. Tá. E aí a gente tem que entender. Eu tenho um público X? Tenho. Mas o porquê que essa pessoa buscaria as dicas dele de beleza? Tá. Aí eu também tenho que entender isso. Quem são essas pessoas? As pessoas o quê? Elas estão baseadas somente dentro da estética dela? Elas têm algum interesse para que isso aconteça? Ela está pensando de uma forma corporativa? Ela quer ser um destaque dentro da empresa para uma promoção? Não sei. Eu preciso estudar isso para saber exatamente como orientar ele. Né? Se ela investe mais em confiabilidade, em confiança numa marca dela, ou então se ela viraliza mesmo, fazendo qualquer tipo de palhaçada, porque são nichos também. O viralizar é que nem notícia que ganha aquele boom e depois ela desaparece. Ela não eterniza, né? Tá. Então, essa viralização, elas são coisas muito dinâmicas que você acaba não tendo uma base. Assim aconteceu, vou dar uma suposição daqueles irmãos, né? Uma família que foi uma das primeiras viralizações que ganhou uma repercussão aí televisiva e tudo mais, que foi para a nossa alegria, né? Quer dizer, eles ganharam uma repercussão tremenda. E o que isso rendeu para eles? Nada. Quer dizer, todo mundo conhece eles, todo mundo até hoje tem esses requisitos, só que não é corporativo. Tá. Entendeu? Porque é momentâneo. Certo. Entendeu? Sim. Então você tem que fazer o quê? Uma base que realmente ela tenha uma estratégia para que você tenha uma dinâmica e como que você vai durar dentro desse setor. Como que você vai enxergar esse investimento sobre isso. Mesmo que eu pegue aí, vou fazer um investimento específico para trabalhar, sei lá, numa data sazonal. Então, quer dizer, eu posso fazer um trabalho que funcione muito bem para essa data? Posso. Vou dar um exemplo aí da vovó TikToker, né? Que era os vovôs, ele acabou falecendo e virou a vovó TikToker. Praticamente é sazonal. Então a gente sabe que aquilo pode ou não viralizar, mas é muito específico. Aquilo não vai ter uma base. Ele somente vai ser
ele vai ganhar uma repercussão para se converter ou não, mas ele está muito dentro daquele setor. Ele não é vazio, como foi no caso para a nossa alegria. Sim. Tá? E vamos colocar aqui quais mídias você trabalha. Então, a televisão, digital, como Todas as mídias, Todos. até as off, a gente consegue... Como que está o mercado de eventos, feiras? Como que você enxerga esse mercado? Eu enxergo que o nosso caminho vai ser para... todo mundo só sai de casa se for para viver uma experiência. Tá. Senão, o setor híbrido vai crescer muito. A forma da gente encarar é dessa forma. Não, é bom entender também de um especialista, porque a gente, depois da pandemia, a gente vem enfrentando aí um crescimento assim, linear, quase que para cima. Porque a gente teve uma enxurrada de conteúdo, de oferta digital, televisiva, e as pessoas estavam sedentas pelo presencial. Uhum. Então, o presencial ainda é muito importante, mas ele precisa cada vez mais ter uma experiência conectada, né? Exatamente. Que senão isso aí perde a força. Tanto que hoje está muito mais qualitativo do que quantitativo. Antigamente vinha muitos eventos, muitos shows, muitas feiras. Hoje está muito específico, muito mais compacta, muito mais com caminhos aí com foco digital. Certo. Entendeu? A gente vê muitas representações com essas conexões, né, misturando o presencial com o digital. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem um Exatamente. negócio que é absolutamente físico, que é o negócio que a gente ganha dinheiro, mas a gente está criando conteúdo para gerar valor à marca. Isso que chama integração. Sim. Entendeu? Então o mercado está totalmente focado a isso. Né? E se o empreendedor não faz isso, ele está perdendo tempo, né? Ele precisa, mesmo que... Ele está jogando errado. Está jogando errado. Tá jogando errado. Tá. Aproveitando, fazer um merchan Expo Empreendedor, você que está assistindo a gente, dia 26 e 27 de julho, no Expo Center Norte, a gente vai ter tudo isso aqui que a gente está conversando, interatividade, desde a feira com os expositores, palestras, mentorias. Então, é um universo de conteúdo, é um ecossistema de conteúdo para que você, empreendedor que esteja começando ou então quer se reciclar, encontre não só conteúdo, entretenimento, assuntos voltados ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. A gente tá conversando aqui que não são só as empresas que precisam se desenvolver, as pessoas também, por trás dessas empresas, também precisam se desenvolver, criar conteúdo, fazer com que elas se apareçam. Então, você não pode perder essa oportunidade de estar junto com a gente dentro desse ecossistema de negócios, entretenimento, conteúdo. Então, anota na sua agenda que é uma feira presencial. Ela vai acontecer lá no Expo Center Norte, 2 dias, e a gente vai ter milhares de pessoas visitando, fazendo negócios, centenas de marcas expondo. Marcelo, falamos, acho que um pouco dessa questão toda da mídia e do influenciador. Qual que é o... Está faltando alguma outra peça nesse caminho entre a empresa e a mídia? O que mais você elencaria nesse sistema que você gerencia? A consciência dessa responsabilidade econômica por parte de todos. Eu acho que isso é o que é mais importante, porque é aquela história, é batalhar pelo ganha-ganha, né? Porque a vida, a vida corporativa, ela pode ser assim, né? Então, ganha personalidade, ganha mídia, ganha marca, e aí a gente está falando de uma economia colaborativa compartilhada. Então, isso se faz acontecer, que é o que o mundo hoje trabalha. Então, essa é a peça fundamental para que a gente realmente possa entender empresas que vão seguir a rumo ao sucesso e empresas que vão, infelizmente, seguir a falência. Tá? Ela tem que abrir a mente e abrir a cabeça para isso.
E esse é o recado para o empreendedor. Dá um recado para o empreendedor. Uma coisa assim que vem do coração mesmo. Não foge um pouco do software. Fala da sua expertise, da sua vivência. Exatamente. Então, ó, como que ele... Acho que todo empreendedor, quando ele pensa em empreender, ele tem que se pautar em cima de 3 fatores importantes. Que é o fator do que é moral, do que é legal e do que é regular. Se você não estiver pautado nisso, a chance do seu negócio não dar certo é todas. Então, todo mundo que pretende realmente seguir essa área tem que colocar isso como base. É uma bíblia. É isso. Tá. Do coração, né? Isso é fundamental. Então, é você fazer negócio, ter todo o respaldo que você entrega para esse cliente, mas o bom senso ainda ele é o fundamental. É, né? A base de tudo. Tá? Se você seguiu esses 3 pilares, você consegue realmente atingir o sucesso que você pretende. Faltou alguma coisa que você queira colocar aqui pra gente? Complementar, eu acho que não. Eu tô ansioso aí pela feira e vai ser um sucesso com certeza. Vai, sim. Né? Não, e claro, explanando dentro do que a gente tem aí para enxergar como esse universo digital que cada dia está crescendo mais, a tecnologia que está muito acoplada a isso, todo mundo que busca informações, que busca experienciar dentro do setor corporativo, com certeza precisa estar vivenciando isso para criar conexões, para entender como que vai ser o mercado daqui em diante, porque, querendo ou não, a gente saiu de uma pandemia não faz muito tempo e muitas coisas mudaram. Exatamente. Né? Não, e esse assunto que a gente está conversando hoje, ele é um assunto que faz muito parte das nossas vidas. A gente, como empresário, empreendedor, a gente cada vez mais quer maximizar o nosso resultado. Então, é um assunto assim extenso. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso e entendendo como que a gente chega cada vez mais num resultado cada vez mais positivo. Sim. E isso é bom, né? Porque isso dá margem para uma pauta ainda maior, para uma discussão maior. As pessoas precisam discutir isso. Não é só fazer a propaganda, não é só fazer a publicidade, não é só entregar uma arte, flyerzinho, alguma coisa. Ela precisa ter um direcionamento, né, que vocês entregam muito bem. Ter uma agência de publicidade criativa. Total. Então, é todo um conjunto, né, de fatores. É uma indústria. É uma indústria. É entender como uma indústria. Né? Hoje a gente entende muito assim, que um especialista faz tudo. Não. Hoje a gente precisa realmente de vários especialistas para conseguir realmente criar essa conexão para que algo dê certo. Hoje essa necessidade ela existe. A gente precisa realmente começar a compreender isso. E cada vez mais, né? Agora a gente está entrando numa fase de inteligência artificial. Para a gente finalizar, como que você enxerga a inteligência artificial? Ela vai fazer mais bem ou mais mal? Qual... Depende o caso. Se você tiver uma cabeça aberta, ela vai fazer muito bem, porque ela vai fazer muito trabalho operacional da coisa. Mas a gente precisa de especialistas para que entendam o que ela entrega, para que ele saiba trabalhar e como refinar e como comandar essa inteligência. Então, a gente vai precisar de menos operações e mais especialistas. Utilizar ela para alguma funcionalidade específica, não deixar a decisão na mão dessa inteligência. É que ela não tem uma decisão na mão. Aí mas daqui a pouco ela vai começar a ter. Isso, mas aí também a gente não pode... O humano sempre será humano. Sempre. Né? Esse tipo de comportamento ele não muda. Não dá para você virar e jogar para uma inteligência artificial e deixar que ela seja um decisor. Não. Ela traz para vocês a informação, ela pode até trazer probabilidades, só que ela não é um fator decisivo porque a gente está aqui. Sim. Eu estou conhecendo vocês, eu estou entendendo que são vocês. Enfim, existe uma energia, existe aí uma espiritualidade, existe aí um contato. Claro. A inteligência artificial não tem o poder disso, e nem acredito que terá. Sim, tá? Então, ela sempre precisará, sim, do homem para conseguir manusear. Bom, a gente... Deixa aqui os contatos, rede social, seu site. Conta pra gente. Contato, vamos lá. O site é www.grupocalone.com. A rede social também é @grupocalone.com.
E o meu Instagram é @CaloneMarceloOficial com 2 Fs. E fico à disposição sempre de vocês. Não, foi um prazer receber. É um assunto tão legal. A gente tão envolto nesse assunto que é fundamental para você empreendedor. A gente gravou o podcast no Estúdio Voz. Mais uma vez, agradecer parceiros de sempre. Eles estão aqui na Vila Romana, pertinho do nosso escritório. É fácil para você encontrar eles, podcast.com.br. Eles vão te ensinar a fazer um podcast. Assim como a gente está fazendo aqui, eles vão te ensinar desde do básico até o avançado. Marcelo, foi um prazer. Como eu disse, a gente teria um conteúdo aí para mais 5 horas de podcast. Com certeza. Mas as pessoas não... a gente tem que cada vez mais enxugar, compactar, falar cada vez mais o necessário, mas foi um prazer enorme recebê-lo e obrigado por compartilhar toda essa experiência, expertise com a gente e com quem está assistindo também. Obrigado a vocês pelo convite e, como eu falei, fico à inteira disposição sempre que vocês precisarem, Sim, viu? te esperamos lá na Expo em julho. Estarei. Confirmada a minha presença. Um abraço, pessoal. Valeu, empreendedores. Bons negócios.